episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bulcão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe o pessoal da Maternidade Felina. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu se apresentar. Eu sou a Larissa, eu faço parte do grupo da Maternidade Felina. Nós somos um grupo de protetoras independentes, então a gente tem uma fundadora, mas hoje eu estou representando o grupo mesmo. A gente não tem um líder, não tem nenhuma pessoa assim no comando direto. Somos várias pessoas assim resgatando animais e cuidando, principalmente gatos. E como é que surgiu a ideia? Cara, então, a gente recebeu um pedido. Na verdade, assim, essa pessoa que fundou, a Juliane, a gente chama ela, assim, de coordenadora, porque é ela que tá ali, encabeça tudo. Ela recebeu uma mensagem de uns gatinhos que estavam dentro de uma caixa, de sapatos, 5 gatinhos. Foi no início de 2021, janeiro de 2021. E aí, ela não conseguia acolher todos os gatos sozinha. Eram quantos gatos? Acho que eram 5, 6. Ela era inexperiente ainda e precisava, assim, de ajuda para acolher, cuidar, saber como proceder. E tinha já um grupo de apoio, assim, participava como curiosa, né, de outros grupos. E algumas pessoas se moveram e falaram, tem esse resgate também, vamos acolher esses nenéns e vamos começar a resgatar outros gatos. E assim foi surgindo. Foram chegando pedidos de resgate. Então, a Ju e essas outras protetoras que já tinham acolhido esses gatinhos dessa caixa começaram a acolher outros pedidos de ajuda e resgatar um gatinho ali, um outro ali. E aí foi surgindo, assim, o grupo foi criando, a gente foi dando nome, foram entrando várias pessoas e a gente fez questão da identidade visual. E hoje a gente já está aí com um pouco mais de 2 anos e já fizemos muitas adoções, já resgatamos muitos gatos. É legal. E essa questão dos gatos é mais complicado, né? Tem muito mais abandono de gato do que de cão hoje em dia, ou não? Então, acho que o gato, a gente tem muitos problemas relacionados aos gatos, porque o gato, ele sofre muito preconceito, né? Não só a questão de abandono, mas eles sofrem muitos maus tratos. As pessoas gostam de maltratar os gatos, elas gostam de abandonar. A gente faz feira todo final de semana. Eu acho que não tem... Em vários locais de Brasília, né? E não tem uma feira que não passe uma pessoa e fale assim, eu detesto gato. Então, a gente tem que lidar muito com isso. Com as pessoas, elas abandonarem, porque abandonam mesmo. As pessoas acharem que o gato ele é traiçoeiro, que o gato ele é um animal que não é carinhoso, que é um animal que não vai ser companheiro. As pessoas não gostam dos gatos e a gente ainda tem que lidar com muita questão de maus tratos mesmo, de negligência. Então, não trabalho no resgate de cachorros, então eu não posso falar como que é a realidade de quem resgata. O que eu vejo é que geralmente nas feiras de adoção a gente acaba tendo sempre mais gatos que não são adotados. Sim. Do que cães, porque o cachorro é bonitinho, interage mais, né? E aí é mais complicado, né? Acaba o trabalho de vocês ficando mais complicado, não? Sim, com certeza. A gente... Não, e sempre tem também. As pessoas ficam, mas não tem cachorro? Vocês não tem cachorro? A gente fica, não, maternidade felina. Maternidade felina. Mas, assim, a gente tem mudado. É uma missão também do grupo, é tentar mostrar que os gatos, eles são muito amigáveis. Eles não são, como as pessoas dizem, traiçoeiros. Eles não vão te atacar por trás, eles não vão te atacar à noite. O gato, ele é, assim, um animal muito companheiro. Depende da gente também. Então, a gente tenta fazer esse trabalho também, de educar o adotante e educar também as pessoas que chegam na gente falando, questionando sobre os gatos e qualquer outro assunto. E acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque o cão, beleza, você adotou, você vai passear, vai descer, vai passear, o gato não. Então você tem que ter toda aquela educação, tem que ter a caixinha de areia, tem que ter isso, acaba isso também sendo uma barreira, não? Não barreira. Às vezes é até bom que as pessoas elas
falam a gente consegue ter adotantes que não têm tanta disponibilidade para ficar passeando, para ficar oferecer a atividade que o cachorro necessita, né? O cachorro, ele querendo ou não, ele precisa de muito mais atenção. O gato não é que ele não precisa de atenção, mas são cuidados diferenciados. Então, os adotantes, é difícil, assim, esse primeiro momento. Muitas pessoas não sabem o que o gato precisa. Elas acham que é um cachorro pequeno, um cachorro diferente. Mas a gente nunca teve muito problema com isso, não. É só a pessoa entender mesmo. Não, a gente tem muito problema com a humanização dos gatos. Achar que o gato gosta de roupinha, que o gato gosta de ser tratado como um nenenzinho. Isso não. Mas a questão das necessidades básicas, a gente consegue falar bem com os adotantes. E o gato também ele tem a necessidade de gastar essa energia também. Tem. E aí enriquecer o ambiente em casa também ajuda bastante, né? Sim, isso que a gente fala muito, da gatificação, né? Que é a verticalização, como algumas pessoas falam. De ter um ambiente, assim, uma das coisas que a gente sofre muito também é porque a gente tira os gatos das ruas e as pessoas, muitas vezes, elas não entendem por que o gato não pode ter acesso à rua. A gente tem uma sociedade que tem esse pensamento, que acredita que o gato ele precisa estar na rua, que o gato é um ser livre, um espírito livre. Só que na rua ele sofre, ele pode ser atropelado, ele pode ser envenenado, alguém pode maltratar, ele pode brigar com outros gatos, ele fica vulnerável a várias doenças. Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Não é nem sobre caixinha de areia, sobre as necessidades. O gato ele não pode sair da sua casa. Então, a gente tenta até procurar pessoas mais com apartamento, que é mais difícil, telado. Casa, as pessoas elas têm mais resistência de deixar o gato dentro de casa. Então, assim, o gato não está na rua, ele precisa do enriquecimento dentro de casa. Porque o gato, ele quer sair porque ele gosta de subir em árvore, ele gosta de observar, ele gosta de aflorar esses instintos dele, de caça, de tudo. Então, você precisa oferecer, tanto para o cachorro também, como você precisa oferecer um ambiente enriquecido, para ele suprir essas necessidades básicas dele. Você precisa fazer isso com o gato também. Então, ter um lugar alto para ele se esconder, um lugar para ele escalar e arranhar. Não adianta você brigar com o gato porque ele vai arranhar no sofá. Você precisa. Vai mesmo. E vai. Ele precisa ter esses ambientes para ele aflorar os instintos. Então, tudo quando ele for arranhar, quando ele for subir, que ele quer se esconder, ele quer pular, ele quer observar de cima. Então, tudo isso é muito importante oferecer para o gato também. Ter esse enriquecimento ambiental, oferecer caixinha, oferecer água sempre fresca, uma ração que não seja colorida para os gatos e o enriquecimento ambiental. E, como eu falei, a gente vê que tem realmente essa resistência na questão de adotar gatos, principalmente quando você tem feira que é cão e gato. Uhum. E você acha que isso tem a ver realmente só com essa questão desse preconceito que se tem, ou porque às vezes não é lá muito que a pessoa pensa de como o gato vai interagir em casa? As pessoas elas têm muito desconhecimento de gato, né? Até pra gente mesmo, a gente vai aprendendo na prática. Que tá com gato todos os dias, a gente vai aprendendo e às vezes acertando e errando, porque são temas que ainda não tem, você não vê muita bibliografia, então a gente ainda vai caminhando um pouquinho nessa questão de domesticar o gato, né? Então, eu acho que as pessoas, elas têm um pouco mais de dificuldade também de entender que o gato, o comportamento do gato. As pessoas acham que o gato, ele vai ser super independente, ela não vai ter um companheiro dentro de casa, que essa é a visão que as pessoas têm, que o gato vai chegar e não vai receber. E a gente fala, mas o cachorro chega, a gente chega em casa, o cachorro recebe a gente. O gato também, só que do jeito dele. O gato, ele demonstra os sentimentos dele de uma forma diferente, mas não é que ele não tenha apego ou afeto pelo tutor. Então, as pessoas, elas não conhecem muito. Elas não conhecem muito sobre isso. Tanto que a gente doa, geralmente é uma pessoa que ou já teve gato, ou que tem um monte de gato.
que é o mais comum, assim, a pessoa, a gente sempre fala, começa esse sistema de pirâmide. Você tem um gato, você tem um monte de gato. Isso porque minha mãe sempre foi muito resistente a ter gato. E aí, tanto que eu na época de faculdade, me ofereceram um gato, falei, cara, eu não vou pegar, porque minha mãe não gosta de gato. E aí cheguei em casa, ela reclamou comigo porque eu não peguei. Eles viajaram, eu peguei um. Minha mãe e meu irmão, que eram mais enjoados que história, eu fui e peguei um. Hoje em dia minha mãe não fica sem os gatos dela. Ela tá com 4. Porque eu castrei... Depois de muita encheção de saco dela, eu castrei depois que ela teve 2 gatas que pariram 6 cada uma. Oh, meu Deus. Aí ela resolveu castrar as gatas. É muito bom. Porque se arrumar filhote para 12, né? É mais complicado. E aí tem muito disso, né? Quem é gateiro sem restrição nenhuma. E se puder, quantos couberem, a pessoa fala, a gente vê a cor, fala, essa cor eu não tenho. Mas também, assim, é um cuidado que vocês têm, né? Para que a pessoa também não seja um acumulador. Sim. O processo de adoção, a gente tenta fazer bem rigoroso mesmo, porque, como eu te disse, a gente tira da rua, a gente não quer que ele volte pra rua, mas a gente também não quer entregar para qualquer pessoa. Adotar um animal é responsabilidade. Pra vida toda. Pra vida toda. Então, a gente preza muito por isso, a gente conversa com os adotantes sobre isso. Que você tá fazendo, quando eu dou gatos, eu resgato, eu falo, esse gato pode viver 20 anos. Daqui 20 anos, como que você imagina a sua vida? Esse gato pode estar lá ainda, sabe? Uhum. Ele pode estar vivendo com você. Eu já tenho um de 25. E aí? Como que você planeja a sua vida para ter um gato? Não é agora, porque a gente chega muito... casal mais jovem, assim, dos 18, 19 anos, que acabou de se conhecer, e queremos adotar um gatinho pro namoro, né? Assim, uma forma de amor. Eu fico, gente... Vida, sabe? É uma vida, não é agora, esse momento, não é você não pode viver da instabilidade. Você tem que oferecer para um animal, quando você adota, um ambiente estável. Sim. Que ele tenha, você tenha condições. Eu sei que muitas coisas podem acontecer, mas você tem que dar suporte veterinário para o animal quando você adota. Se você for se mudar, você tem que pensar como que você vai fazer, que é importante até você levar, né, para o animal não sofrer. Então, qualquer mudança que você faça na sua vida, você vai precisar pensar. É como se fosse um membro da família, e é um membro da família. Então, todas as atitudes, todas as ações que você for ter na sua vida, a partir de agora, a partir do momento que você adota, é pensado em 2, né? E como é que é esse processo de adoção com vocês? Porque ele é bem rigoroso, né? A gente tem termo, a gente faz entrevista. Quando a pessoa chega pela internet, a gente tem redes sociais, né, Instagram. Geralmente, as pessoas olham lá os gatinhos no Instagram e elas preenchem um formulário. Então, o formulário tem perguntando como que é a casa da pessoa, se ela tem outro gato, qual o tipo de tratamento que ela dá para outro gato. A gente faz algumas perguntas. Por exemplo, você concorda que o gato não pode ter acesso à rua? E a gente deixa livre. A gente não põe resposta certa ou errada. Que algumas pessoas chegam também e falam assim, com certeza meu gato vai ter acesso à rua. A gente pergunta, vai ter? Vai. E a gente fica, não, mas essa é a resposta errada. Então, a gente tem um processo que avalia... tanto assim, se a pessoa tem responsabilidade, a gente avalia o perfil, né, socioeconômico da pessoa, avalia onde a pessoa mora, como que é a situação da casa ou do apartamento, se é telado, se tem rota de fuga. Às vezes tem um lugarzinho ali que a pessoa fala, não, mas o gato nunca subiria ali. A gente vê a possibilidade de telar, se dá para colocar alguma grade, alguma coisa assim. Então, a gente pede foto. A gente faz essa análise, né, do perfil, pede foto da casa e aí vai fazendo esse processo, entrevistando, a gente acompanha, depois da adoção a gente vai acompanhando cada adotante, a gente preenche um formulário, na hora de levar o gatinho também tem a assinatura de termo de adoção, explicando tudo isso, a responsabilidade de nunca colocar na rua, de nunca abandonar.
E até de devolver, né? Que às vezes acontece também. Tem muito caso de devolução? Tem. As pessoas, elas não conseguem, às vezes, fazer a adaptação entre gatos, porque é um processo demorado. Muitas vezes as pessoas não têm muita paciência de fazer essa adaptação, ou também porque o gato não supriu as expectativas. O gato tá bagunçando muito, o gato... Ou adota um filhote. O gato é muito bagunceiro. Pô, mas é filhote, gente. E aí a gente tem esses casos, assim. Ou casos de muitos anos depois também. A pessoa fala, vou ter que mudar, meu filho, depois de 3 anos, deu alergia. E aí devolve. A gente tem casos de devolução. Mas são menores do que os de adoção. São, ainda bem. Ano passado, a maternidade felina doou 300 gatos, mais ou menos. Bom demais. Esse ano a gente ainda não tem... Ainda não fez um levantamento, porque a gente faz feira todo final de semana, uma média de 5 gatos por feira. Legal, que a gente doa. Legal. Porque como eu falei, cara, a galera ainda tem uma resistência, né? Tem. A adotar gato, exatamente pela questão de como você falou, de achar que ele não vai interagir, de que não vai... E dos gatos que eu já tive, cara, acho que tinha uma que a gente brincava que é igual cachorro. A gente chegava, ela vinha, recebia, cheirava, depois ia... Isso aí eu já cheguei a ter uma época que eu tinha... Acho que eram 5 ou 6, mais as 2 Rottweiler. Ficava todo mundo na varanda lá em casa. Né? Porque morava ali no Lago Norte, tem muitos anos isso. E eles sempre se adaptaram muito bem. Eu tenho clientes que adotaram gato e convivem maravilhosamente bem com o cachorro. Uhum. Né? Mas isso também é uma coisa que vocês colocam na questão da adoção, se tem cão, se tem gato, até pelo risco dessa adaptação? Sim, o que a gente fala para a pessoa é sobre adaptação. Independente se é cão ou gato. Que todo o gato ele precisa do processo de adaptação. Ele precisa do processo de adaptação para casa, para ele entender o ambiente que ele tá. O gato ele é muito dono do ambiente dele, né? Então é normal que o gato nos primeiros dias ele fique mais escondidinho, até ele entender as pessoas que moram ali, essa mudança de ambiente. Se tem outro gato, pode demorar. Hoje eu tenho na minha casa 4 gatos, que são meus. Teve entre 2, 1 ano de adaptação eu fiz. Levou 1 ano para eles conviverem. Então, assim... Conviver bem? Depois de 1 ano, agora vivem no mesmo espaço. Assim, não é aquela coisa de dormir junto, irmãozinhos, mas já vivem no mesmo espaço, deitam na cama juntos, deitam no sofá juntos. Então é um processo. E com o cachorro também, não seria diferente. A gente pergunta do cachorro só como que se ele já teve contato, né, com o gato, e como que como que ele reage a esse contato, que geralmente as pessoas falam, meu cachorro odeia gato. A gente vê na rua, ele fica louco. Então a gente tem esse cuidado também. E geralmente as pessoas que têm cachorro, elas também têm essa preocupação, né, de às vezes não levar porque não sabe a reação do cachorro. Que é difícil também, né? Você saber como que vai reagir. E é ruim também você levar um gato para fazer um teste. Você vai testar o gato com o cachorro. Porque depois até a adaptação num próximo local fica prejudicada, né? E assim, a gente entregar um gato... É muito difícil pra gente entregar um gato pra uma pessoa fazer um teste, porque também tem questão de doença, tem questão de que a imunidade pro gato é extremamente importante. Então, se você tira o gato do ambiente que ele tá acostumado, e aí ele vai para outro lugar, muda totalmente, e aí ele não dá certo, você volta, você estressa o gato, você abaixa a imunidade do gato. Então, é muito difícil isso também. Então, a gente sempre conversa muito, tem esse processo de adoção, para que a pessoa entenda e ela reflita sobre essa adoção. E essa adoção, ela não é feita, por exemplo, nas feiras ela não é feita imediata. Eu fui lá, olhei, gostei do gatinho, vou levar. Nas feiras, geralmente É? E é uma coisa assim, a gente
tem uma restrição, assim, com as feiras. Não é uma restrição a palavra, mas a gente queria que fosse tudo online, que fosse tudo conversado, mas não dá. A gente recebe muitos pedidos de resgate. A média de quantos? Olha, a Ju, a última vez que eu conversei com ela, ela tava com 18 gatos. Nossa. Cuidando. Eu tô com 15, além dos meus, cuidando de 15 gatos. Então, se a gente não faz feira, a gente não tem como dar lar para esses gatos. Porque às vezes a gente faz o processo, a gente faz uma entrevista, a gente fica às vezes a tarde inteira conversando com um adotante que chega na feira. Mas se a gente for esperar uma pessoa aparecer no Instagram, que às vezes ela tá passando na rua e ela vê um gato, e ela vê ali a gente, é um bom adotante, às vezes a gente não vai encontrar só postando no Instagram. A gente tem um alcance muito pouco no nosso Instagram. É complicado, né? É. Porque até em função do próprio algoritmo mesmo. Sim. Vai aparecer quem vê muito. E quem já tá seguindo, a gente vai ficar postando pros nossos próprios seguidores. Uhum. Então, assim, a feira de adoção é uma forma também da gente divulgar o grupo e divulgar que a gente faz esse trabalho. Então, as pessoas passam, a gente não deixa de fazer entrevista, a gente não deixa de pedir foto do ambiente pra pessoa, só é um processo mais rápido. Mas a gente também tem o nosso número de devoluções, de casos que não dão certo Nessas feiras é muito pouco também. Porque a gente tem essa preocupação de a feira não é desova de gatos. Sim. É uma feira de adoção. É uma maneira mais prática de vocês tentarem reduzir esse número de gatos que acabam ficando de lar temporário. E você acha que talvez devesse haver mais estrutura, até pública mesmo, para que se tivesse uma quantidade menor de animais abandonados? Com certeza. Porque gato é um trem que é complicado, até porque assim, lá no consultório teve um tempo atrás que surgiu que nós ficamos uma semana tentando pegar esse gato lá e mesmo assim não conseguimos, sumiu, desapareceu. Sim. Porque eles acabam ficando mais assustados também. Quanto mais você tenta pegar, pior. Né? E vocês têm o maior número de gatos filhotes ou gatos adultos ou não é? Então, o que acontece? A gente tem um número muito diferente de todos os tipos de gato. Por exemplo, a gente tem gatos com felve, né? E foi uma protetora que faleceu no final de 2022. Não, no início de 2022. E ela tinha 17 gatos. A maternidade acolheu os gatos e eles tinham felve dessa protetora. E aí já tem 1 ano e meio que a gente tá com esses gatos. E ninguém quer adotar. Isso é mais difícil, né? Muito difícil. Gato adulto é muito difícil de doar. Gato tigrado é muito difícil de doar. As pessoas não querem gato tigrado, elas acham que é o vira-lata dos gatos. Então, gato tigrado é extremamente difícil de doar. E gatos com qualquer deficiência ou doença, né? A felve, gatos assim, com patinha machucada, essas coisas, é muito difícil. Mas felve, a gente sofre. Porque acaba que tanto FIV quanto felve, acaba ele tendo que ser um gato único, né? Ou tem assim, mais felves. Ou no caso dela, que todos eles tinham felve? Então, eram 14, a gente acolheu 7 com felve. 2 foram adotados, a gente ainda tá com 5. E aí a gente fica com um lar temporário, né, esses gatos. E acaba que é difícil pra gente também, até porque a gente não pode resgatar outros. Tem aquela responsabilidade fixa, né? Então, a gente tem muitos filhotes. Filhotes chegam muito, mas também as pessoas procuram mais filhotes. Então, eu não sei se é feio dizer isso, mas a rotatividade de filhotes é muito, muito alta. Porque tem muitos filhotes, mas as pessoas às vezes caem. Eu não quero um gato adulto, eu não quero um gato isso e aquilo, eu quero um filhote, porque eu vou moldar a personalidade desse gato. Não vai, mas tudo bem. E aí as pessoas querem só filhote. Eu digo isso porque eu adotei
Uma vez, 2 gatinhos eram irmãos, os dois. Uma era impossível, não tinha quem botasse a mão nessa gata. E ela foi assim até... Ela acabou falecendo muito jovem, 1 ano e pouco, por conta, acredito eu, de tumor, o que é complicado. Mas ela até para dar vermífugo, ela rasgava minha camisa inteira para eu conseguir vermifugar. A compensação, o irmão dela era um doce. Mesmo pai, mesma mãe, mesma ninhada, mesmo tratamento que eu peguei todos os 2 com 1 mês. Sim. Não adianta. E dizer que vai mudar, não vai. Ou vai ficar do meu jeitinho, gente. O gato, a gente fala que o gato, ele deixa você fazer o que ele quer. Se o gato não quer, é muito difícil você convencê-lo de que vai fazer ou de que não vai fazer. O gato, ele tem esse temperamento, né, bem único dele. Então, mas a gente tenta falar para as pessoas, olha, o filhote, ele vai dar, o filhote ele dá mais trabalho, bem porque ele é filhote. Então, até se for juntar com um adulto, ele vai encher o saco do adulto, porque ele vai ter muita energia, que às vezes o gato adulto não tem mais. O gato adulto às vezes não vai ter mais paciência. Mas as pessoas gostam de filhote, e que bom que gostam de filhote também, porque o que tem de mamãe não castrada por aí, tendo filhote na rua... E você acha que deveriam ter mais campanhas de castração? Eu acho que deveria facilitar, é muito difícil. Você tem que ficar lá, batendo ponto. Fazer um agendamento. Para fazer um agendamento. Mesmo no hospital público, o hospital público não castra. Então a gente não tem uma política pública assim voltada, eu acho que não necessariamente para gato, mas para esse em geral, né? Esse controle populacional. Controle populacional, a gente vê muitos animais abandonados. Assim como a gente você passa na rua, você vê muitas pessoas também. A gente eu acredito que a gente precisa assim reorganizar essa estrutura para que as pessoas tenham mais acesso, e as pessoas tendo mais acesso, elas também teriam mais estrutura para cuidar dos animais, e o governo ele teria mais tempo, né, de focar nessas políticas públicas de controle populacional, controle de doença, porque é muito também. A gente pega muitos animais na rua que estão com muitas doenças. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha que a gente faz. Tem muita questão dos centros de controle de zoonose. Na minha opinião, eu acho que exatamente poderiam se montar estruturas dentro desses centros de controle para que se pudesse ter essas castrações. Sim. Né? Facilitaria bastante. Eu lembro que eu trabalhei numa clínica há alguns anos atrás, que a gente fazia muito castração dos gatos do iate. A gente castrava e devolvia. Mas por uma questão de preocupação realmente de controle populacional, porque eles estavam com muito gato. Muito gato. E aí, você acha que se a gente fizesse essa organização nos próprios centros de controle de zoonose, a gente conseguiria dar uma reduzida nesse número de animais abandonados, ou nesse número de animais na rua? Eu acho que sim. Esse protocolo, né, o SED, eu acho que teria que ser uma proposta do governo. O governo teria que ter até aqueles castramóvel, ter com mais frequência esse tipo de coisa, porque os protetores não conseguem. Conheço pessoas de vários grupos de proteção, os protetores não conseguem, e a gente não tem muito apoio. Acaba onerando demais. Sim, é muito caro. Você não só manter esses animais, mas também essas castrações e medicação. Sim. Você falou, você está com 5 lá, né, com FeLV. Tem medicação, 5. Tem exame, tem um monte de coisa, né? Que acaba onerando demais para vocês. Não, muito. E aí a gente paga lá temporário, tem ração, tem areia, tudo que eles precisam. Uma agora pegou cálice vírus e teve que arrancar todos os dentinhos. Então a gente está fazendo campanha, tem meses para conseguir arrecadar valor de cirurgia. Então a gente pega às vezes gatos atropelados, precisa fazer cirurgia ortopédica, difícil também. E o nosso grupo ele sobrevive de doações. Então, ou de doações dentro do próprio grupo, das protetoras que vão se ajudando, e doações externas.
Então, é muito caro manter isso. E a gente não recebe nenhuma ajuda. A gente não tem amparo de ninguém. Se a gente não fizer esse trabalho, ninguém ajuda a gente. Então, é o dia inteiro pedindo, compra uma rifa, doa isso aqui no Pix. Então, é a forma que a gente encontra para tentar fazer esse controle populacional e resgatar os gatos que estão precisando, que são mais urgentes, assim. Teve aqui como é que é o nome dela? Da Toca Segura, que no caso deles são mais cães, né? E aí ela notou que exatamente quando você tem uma postagem com mais desgraça, acaba tendo mais visibilidade, mais doação. Sim. E mais coisas. Acontece o mesmo com vocês? Sim. Quanto mais triste a história, quanto mais, assim, mais coisas horríveis aquele gato passou, mais fácil de ser adotado. Eu falei do gato tigrado. A gente resgatou uma gatinha tigrada, foi jogada de um carro. Na hora que eu tava passando, eu peguei, contei a história. Falei, fui jogada do carro, isso e aquilo. Choveu, assim, de pessoas querendo. E isso acontece, assim, as pessoas... E se você grava o resgate, se você grava ali a situação horrível que eles estão, mostra, as pessoas, elas se comovem mais. Eu não sei se é porque elas... É porque o povo gosta da desgraça mesmo. Quando as pessoas veem aquilo, elas ficam, tá, agora é verdade. Agora eu entendi, né? Não sei se é esse o pensamento que as pessoas têm. Eu brinco porque meu Instagram movimenta muito pouco. Sei que é um erro meu, mas eu deveria movimentar mais. Mas, por exemplo, quando eu fui levemente atacado por um gato lá para poder coletar sangue. Quando eu postei o braço todo arregaçado, não sei quantas visualizações. Quando eu posto outras coisas, não chega a tanto. Então acho que é porque o povo gosta mesmo de ver a bagaceira. Não, mas eu também tenho... Meus braços são todos... Né? E eu acho que na verdade, deveriam se comover com mais e tudo com as histórias de sucesso, na verdade. Quando os animais são adotados, no pós, na adaptação, que ele já está bem adaptado e tudo. E como é que você acha que daria para mudar essa mentalidade? Porque eu acho que isso é do ser humano. Cara, pior é que é difícil. Porque realmente é do ser humano. Eu sou publicitária. E é isso que a gente... Quanto mais mais chocante, né, o assunto, mais visualização a gente tem. Querendo ou não, é uma realidade. Eu não sei se no momento que a gente chegar, assim, as pessoas que já adotaram ou que já conhecem o projeto, eu acho que essas pessoas, sim, elas se tocam mais. Eu acho que é questão mais de conhecimento. Quando as pessoas conhecem o trabalho e elas sabem o que a gente faz, às vezes elas ficariam mais felizes quando elas olham o sucesso. É porque as pessoas, elas não entendem todo o processo que é quando a gente pega um gato todo lascado. É muito oneroso pra gente, é muito cansativo fisicamente, mentalmente. É muito difícil. Cada gato que a gente pega é muito difícil quando é assim. Quanto pior a situação, pior pra gente também. É muito caro, a gente tem que ficar dias indo correndo pra cima e pra baixo. Em hospital, procurando veterinário, fazendo exame. Então eu acho que as pessoas, elas não conseguem entender também esse processo. Se elas entendessem um pouquinho mais, elas saberiam a dor que é esse tipo de situação. Porque é muito dolorido pra gente. E a questão do próprio emocional de vocês? Sim. Fica bastante abalado quando vocês pegam alguns casos mais escabrosos, né? Sim. Eu pronto que assim, esse ano eu faço 20 anos de formado. Então, logo assim que eu comecei a trabalhar, final de 2003, começo de 2004, teve um caso que realmente, sim, chocou, porque é realmente algo que ficou marcado até hoje, que foi um indivíduo, ele criava Shar-Pei e Beagle. Resolveu que não queria mais, trancou a casa e foi embora. Foram acho quase 40 animais.
que ele largou lá, acho que para mais de 40 dias. Uhum. Eles estão se alimentando um dos outros conforme iam morrendo, era época de chuva, tinha água. Então isso foi uma coisa que ficou realmente assim, gravada. E eu acredito que com vocês também vocês devem ter histórias Sim. que mexem muito com o emocional de vocês. Não, e é todos os dias. Eu te falei que eu cuido de 15 gatos. 6 eu peguei recentemente. 9 continuam numa colônia que eu ajudo. Todos os dias. Eu passo o dia inteiro pensando nesses gatos. Porque agora uns cachorros estão lá ocupando o mesmo local e os cachorros eles acabam matando esses gatos. Eu fiz uma viagem para São Paulo no Dia das Mães. Enquanto estava lá, uma pessoa que sabe que eu cuido da colônia me ligou e falou assim, ó, um cachorro pegou uma gata aqui e ela tá paraplégica. Pegou na coluna. E aí acabou, eu morri de chorar, passei o dia inteiro chorando. E ela falou assim, é uma cinza, eu sei por nome cada um, eu dou nome, eles vêm todos os dias quando eu chego, então passei o dia inteiro chorando. Não pegou coluna, ela fraturou a pelve, já tem, foi no Dia das Mães, né, então tem um pouquinho mais de um mês essa história. E aí ela tá lá, fez a cirurgia, mas tem um mês que todos os dias, ficou super caro o tratamento dela. Hoje a gente descobriu que ela tava prenha, os filhotinhos, ela tava com um monte de filhotinho no útero, a gente fazendo cirurgia, a gente fazendo tratamento na gata, não sabia. Não mostrou, ela fez raio-x, né, pra ver o que era, não. Tá muito no início. Não deu certo, então teve que fazer uma cirurgia de emergência. Então, assim, todos os dias, parece que todos os dias é um... E como é que vocês lidam com isso? Porque é um baque. Terapia. Olha, e pior que nem tempo de fazer terapia a gente tem. A gente dedica, assim, as protetoras que eu conheço é o dia inteiro pra isso. O horário de trabalho, o trabalho que a gente tem que fazer pra se sustentar, né? E além, às vezes eu tô trabalhando e as pessoas estão, tem isso acontecendo, isso e isso. Gente, calma. Porque senão eu também não consigo pagar os resgates que eu faço, não consigo pagar as cirurgias. Então, assim, eu conheço muitas protetoras que têm esse adoecimento mental, né? Porque é difícil de lidar. A gente vê protetora, assim, que fala, cara, eu não aguento mais. E é complicado as pessoas entenderem isso, né? As pessoas acham que mas pra que você fica pegando esse tanto de gato? Que besteira, sabe? As pessoas ficam mais... Fez dívida porque você quis. Mas quando você tá... eu sempre brinco que é assim... A gente tem os nossos olhos e a gente tem vários outros pra várias coisas. Então, por exemplo, eu abri o olho pra causa animal. Não tem como você fechar. Você não fecha mais. Você não vai passar por um gato na rua e falar assim, não, vou fechar o olho e vou seguir em frente. E é uma coisa que a gente precisa de ajuda, realmente, porque a gente não pode abraçar o mundo inteiro. Não é saudável e não é viável a gente tentar, né, fazer isso por todos. Mas é muito complicado a gente fechar o olho e achar que nada tá acontecendo. E cansa a gente, é um trabalho que nunca acaba. Quando você abriu esse olho da causa animal, já era. O tempo inteiro vai ter gato sofrendo, vai ter cachorro sofrendo, vai ter bicho sendo abandonado, vai ter gente mandando... você viu a reportagem de fulano de tal batendo no gato, batendo no cachorro? Então, é o tempo inteiro. A gente é bombardeado o tempo inteiro de informação, de pedido, de... Até nossos próprios, assim, veterinários mandando exame e tudo e vai acumulando. Então, é difícil de lidar. É uma coisa muito difícil de lidar quando a gente se depara e a gente faz o quê pra sair? Esquece os gatos? Abandona? Fecha a tranca e deixa lá? É complicado, porque acaba que o emocional fica bem complicado, porque é o tipo da coisa que não dá pra você, como você falou, não dá pra você desligar a chavinha e, a partir de agora, amanhã eu ligo de novo E vocês devem pegar muita história também de, como você falou, isso que você estava passando e jogaram pela janela.
Né? A gente tem muitos casos, assim, de coisas que vão acontecendo, até, assim, gatos que a gente são atacados, gatos que têm fratura exposta, gatos que a gente precisa tirar de situação de maus tratos. Então, isso a gente tem muito. Até questão de violência sexual mesmo, a gente recebe de gatas. Então, sempre tem essas histórias. E acaba mexendo com todos vocês, Sim. vocês, né? São quantos? São muitos. Atualmente são quantos protetores na maternidade felina? Então, a gente não tem um número fixo. A gente tem protetores que são mais ativos, que são poucos, assim. Devem ser 10 no máximo, que são ativos de participar de feira, de reunião, de movimentar mesmo o grupo. Mas a gente abre também as feiras de adoção, a gente abre para as pessoas, por exemplo, alguém que teve uma gata que pariu no quintal e essa pessoa não sabe o que fazer. Então a gente abre, a gente faz toda uma triagem com essa pessoa, fala, tem que vermifugar, tem que ver se não tá com pulga, tem que ver se eles estão saudáveis, taraná, porque geralmente é mais filhote que essas pessoas têm, né? E aí a gente vai acolhendo essas pessoas também. E elas vão participando das nossas feiras. A gente tem parceria também com vitrines, que igual nessas grandes lojas pets, assim, tem umas vitrines que ficam os gatinhos. A gente tem algumas parcerias que a gente consegue pôr gatinhos lá. Então já são gatos... A gente tenta pôr gatos mais adultos, né? Que a gente já faz todo o protocolo vacinal, castração, tudo que dá pra fazer neles, né? Pra eles ficarem bem saudáveis e irem prontinhos pro adotante, né? Então a gente tem algumas vitrines que a gente chama, que são os gatis, né? E são muitas protetoras. Porque muitas pessoas que vão aparecendo e a gente às vezes vai acolhendo. A rotatividade acaba sendo grande desses menos ativos. Sim, porque aí a gente ajuda a pessoa, ela doa, às vezes ela fica como voluntária para ajudar nas feiras, outras vezes não. E aí vai mudando, assim, mudando o ciclo, né, de pessoas. E a própria questão aqui em Brasília que a gente tem, acho que agora a gente está com 2 cat cafés, né? Que é o Betina e o My Cat Space. Isso. Isso ajudou bastante também, né? Nessas doações. Não, assim, a gente sempre faz feira no Betina. A gente uma vez por mês faz feira no Betina. É muito bom também, porque eu acho que quando você entra lá, às vezes as pessoas não têm gato, mas a pessoa entra lá e passa um tempo com o gato, ela consegue entender como que é essa relação com o gato. Você chega, sei do Betina, porque a gente sempre faz feira lá. Então você entra, você senta lá, o gato vem em você, o gato brinca com você. Isso tira muito preconceito da cabeça das pessoas e muda a forma como as pessoas se relacionam com isso. Com as crenças que elas têm, principalmente, de como que é o comportamento felino e até de ver um gato mesmo. De estar ali e ver como que ele é. Porque é diferente a gente ver um gato na rua correndo o tempo inteiro, porque tá com medo, porque tá com fome, e a gente vê um gato que é muito bem cuidado e que tá pronto para ser adotado. O que eu vejo nesse cat café, assim, no Betina eu já fui lá algumas vezes, inclusive ela veio aqui e tudo. Então, assim, o que eu vejo é que você consegue também ver como é um gato convivendo com outros gatos. Exato. Né? E Sim. minha filha, que já fui lá uma vez com ela, eu acho, que a mãe dela não deixa ela ter gato de jeito nenhum. E ela é doida para ter um gato. Então eu falei, bom, é o jeito dela pelo menos ter o contato. E isso favorece bastante, né? Para que vocês consigam ter um número de adoção maior. Sim, eu acho que a questão maior, assim, também é que a gente deixe de ver, eu acho que não só com o gato, mas com o cachorro também, esse processo de que os animais, eles não são objetos e que eles são seres. E eu acho que isso é muito importante também, porque a gente deixa de ver os animais em vitrine para comprar e a gente passa a ter animais pra gente conviver e pra gente passar um tempo, em tempo de qualidade, né? Então eu acho que isso muda um pouco a perspectiva que a gente tem.
E essas feiras, elas acontecem todo fim de semana. Hoje a gente está com feira todos os finais de semana, principalmente em Águas Claras, Asa Sul e Asa Norte. São os lugares que a gente Mas faz... tem locais fixos, específicos dessa rotação ou não? Temos, é porque assim, a gente faz com parceiros. Uhum. Então a gente tem 2 parceiros em Águas Claras e tem 2 parceiros, que é a Betina, como eu já citei, e tem uma outra clínica veterinária na Asa Sul. Então eles abrem esse espaço pra gente e a gente leva os nossos animaizinhos e faz um dia de feira de adoção. Então todo sábado ou no domingo, dependendo da disponibilidade, Uhum. mas todo final de semana a gente faz. E uma média de quantos gatos vocês levam, mais ou menos? Você falou que uma média de 5 adotados por feira, né? Depende. Quando a gente precisa entender como é que é o espaço físico que a gente vai ter. Então a gente tem uma estrutura, né? Tem que levar a tenda para eles ficarem abrigados, tem que levar as gaiolas. Então quando são filhotes pequenininhos, é mais tranquilo de acolher dentro de uma gaiola maiorzinha, assim. Então vai depender ou do tamanho do gato, da idade, né? Se é uma ninhada. Mas a gente leva uns 10 gatos por feira. Tem um resultado até bom, né, nessas feiras. Quando, assim, tem uma hora que satura o lugar, né? Que a gente já tá fazendo feira, sei lá, 2 anos no mesmo lugar. Aí as pessoas já passam, já adotei com você. Não, já tenho 5 gatos seus. Aí não adianta mais, mas quando... Aí vocês trocam de... ou a gente tenta fazer num horário diferente, ou a gente tenta fazer mais, sei lá, mais no fim do mês, mais no final do mês. A gente vai tentando mudar, assim. Mas as pessoas, engraçado, assim, mesmo sendo recorrente em algum lugar, as pessoas, elas olham... E sempre chega gente nova. Alguns, não é toda feira, que são 5 gatos. Não, sim. Mas é uma média, assim, mais ou menos. E vocês conseguem muitas doações dessas feiras também, ou não? Não. A gente tem uma lojinha que a gente revende produtos, na verdade. A gente tenta comprar alguns produtos mais baratos, né, pra vender e tentar arrecadar. Porque doação é um pouco difícil. A gente recebe, mas é mais interno. As pessoas que já estão ali movimentando o grupo, que geralmente vão ajudando a entrar e fazer o caixa girar, né? Até porque a gente tem que levar areia, a gente tem que levar ação, não só para as feiras, né? Mas para os lares temporários. Sim. Então, a gente tem muito gasto com veterinário, muito gasto com testagem, principalmente porque a gente não tem abrigo. Cada protetora resgata e leva para sua casa. Então, os gatos, eles precisam estar testados e saudáveis pra gente misturar com os nossos, né? Então, nem todas as protetoras têm espaços separados para deixar num quarto, num cômodo separado. Então, a gente tem muito gasto com testagem, com castração, principalmente. E esses gastos, assim, com vermífugo, com antipulgas, com areia, com ração. E não é pouco, né? Não é pouco. Mas, nesse caso, vocês levando para casa de vocês junto com os animais, facilita também a adaptação com outros gatos, não? A gente vê como que é o comportamento dele, a gente sabe quando um gato ele é sociável com outros, a gente sabe como que é a reação dele com humanos, né? Porque a gente está ali interagindo, tentando interagir. E aí é mais fácil também, porque a gente está ali no dia a dia vendo aquele gato. Tanto quando fazemos as feiras, alguém está interessado em um gato específico, a gente chama a protetora que é responsável por aquele gato, porque é ela que vai saber. Ela que vai saber como que é o comportamento daquele gato, quais as características, se ele é bonzinho, se ele é mais bagunceiro, e aí cada protetora sabe dos seus resgates. E esses gatos adultos são mais complicados dessa adaptação, porque, como você falou, são resgatados, não sabe o que ele passou antes. Sim. Né? E deve ser bem mais complicado você fazer essa adaptação. Os gatos adultos, geralmente eles já vêm assim, até com muito trauma, eu acho. Porque eles levam mais tempo. Alguns já são super dados, assim, mas a gente tem muitos casos de gatos que ficam mais acuados, que já são mais ariscos, ou que têm dificuldade de se adaptar com outro animal. Então, os gatos adultos, eles precisam de uma atenção um pouco maior.
do protetor para a gente conseguir entender o comportamento e até adaptar o que a gente faz. Tem gato que a gente precisa manter separado, tem gato que a gente precisa... tem algumas pessoas que a gente chama de amansadora. Então, tipo, tem que passar pela amansadora, que vai dar uma atenção muito mais específica para aquele gato, pra gente conseguir pelo menos manejar. Se precisar botar numa caixinha, se precisar ir para uma consulta e até para ir para o adotante, né? Como que a gente entrega um gato para um adotante que é impossível de manejar? Então, esses gatos adultos, eles é mais difícil, assim, esse processo pra gente entender. Não tem como a gente saber de onde eles vieram, mas a gente entender... Tentar fazer com que esses traumas sejam reduzidos. A gente entender essa carga que ele traz e tentar ir amenizando e fazer com que pelo menos ele tenha uma qualidade de vida, de convivência, né? Alguns gatos, a gente até fala que são os gatos ferais, que é só sede mesmo, né? Que eles já estão ali tão ambientados com a vida na rua que é impossível a gente conseguir domesticar e falar assim, esse gato vai ficar dentro de casa. Porque a gente também não tem essa disponibilidade. São muitos resgates. Quem dera a gente pudesse pegar um por um e ter essa atenção, né? Então, E é um trabalho totalmente voluntário. Voluntário, a gente não recebe nada. Por isso a gente só paga mesmo. Não paga pouco. Não paga pouco. Quais são as redes sociais de vocês? A gente usa o Instagram, que é o Maternidade Felina. É só isso. E a gente também tem canais tipo Apoia-se, que é um financiamento coletivo, né? Que a gente tem. Hoje são esses 2 canais que a gente usa. A gente usa o Apoia-se, a gente tem algumas recompensas no Apoia-se. A gente tem notícias também lá dentro desse canal, mas o canal que a gente mais usa é o Instagram. O Facebook a gente não mexe, é mais pelo Instagram mesmo. Ninguém mais mexe no Facebook. É difícil a gente, porque são voluntários para tudo, então para as redes sociais também são voluntários. Eu sou voluntária, além da parte dos resgates, eu também sou voluntária nas redes sociais. Então é um trabalho difícil ali de estar mantendo, a gente ainda tenta estar sempre ativo, que gira também, a gente faz girar bastante, se a gente precisa de arrecadação, se a gente precisa de alguma doação específica. As redes sociais também que trazem mais resultado pra gente, porque a gente hoje está com 3.000 seguidores. Onde eu consigo falar com 3.000 seguidores de uma vez? 3.000 pessoas. Se eu juntar 3.000 pessoas é bastante gente, né? Então, é um espaço... Então, assim, a gente tenta manter porque é o alcance que a gente tem. A gente não consegue falar com 3.000 pessoas todo dia, na rua, panfletando. Então, a gente nem tem tempo para isso. Então, a gente tenta manter voluntários, assim, nas redes sociais, pra gente postar os gatinhos, postar o que a gente faz. Mas é tudo... E aí, doações, essas coisas também. Se quiserem, pelo Instagram, eles conseguem saber Pix, essas coisas tudo? Consegue. A gente tem tudo explicadinho dentro do Instagram, bem mostrando. A gente tá com rifa aberta, a gente tá com campanha de uma cirurgia de uma gatinha que machucou a pata, teve que fazer uma cirurgia ortopédica. Então, entrando lá, a gente tem todos esses detalhes, né? Todos os detalhes. Então, quem quiser ajudar... Por favor. Toda ajuda é muito bem-vinda. Sim, a gente recebe doação também de ração, de caminha, dessas coisas, porque a gente distribui para os lares das protetoras, os lares temporários, então essas doações também a gente recebe. Queria agradecer. Espero realmente que a gente consiga trazer bastante ajuda para vocês também. Porque eu sei o tanto que é um trabalho pesado e complicado, né? Porque, como você falou, muita gente acha que é frescura, doideira. Pra que tá fazendo isso, né? Sim. E, na verdade, acaba também sendo um serviço de saúde pública. Porque você reduz o número desses animais errantes e tudo. Eu costumo dizer que lá no consultório eu vivo uma realidade muito diferente. Porque ali onde eu tenho um consultório, você não vê cachorro na rua. Você raramente vê gato na rua.
Muito provavelmente porque ali na região a galera tem uma preocupação um pouco maior Sim. com vacina, com o cuidado com esses animais, então é muito pouco. Mas já trabalhei em outros locais que... Trabalhei numa clínica no Vicente Pires, cara, todo dia tinha pelo menos uma caixa, ou com filhote de cachorro, com filhote de gato. Nós estávamos castrando meio mundo aqui do Vicente Pires para poder reduzir isso. Por quê? No nosso caso lá, a gente acabava tendo muito gasto com vacina, com tratamento, com... Mesmo que acabe ficando um custo relativamente mais baixo, porque pelo fato de ser uma clínica, mas tinha um custo, né? E como eu falei, eu espero realmente sim, que a gente consiga trazer bastante ajuda para vocês, porque é um serviço necessário. Sim. Né? Precisa de gente com essa disposição para poder fazer. Né? Com certeza. E obrigado mesmo. Eu que agradeço, que boa oportunidade. A gente precisa muito desses espaços para falar um pouquinho sobre isso. Porque realmente as pessoas elas ainda não entendem muito bem o que a gente faz. A gente às vezes faz feira e as crianças falam assim, mas vocês colocam para adoção porque vocês pegam na rua, né? Por isso que é de graça que vocês não os gatos. E a gente fica... assim, então as pessoas elas não entendem muito bem o que a gente faz. Pega na rua e põe de graça aqui. O povo acha que você pega aqui e leva pra feira, né? No mesmo dia. Tirou dali, eles ficam dentro da gaiola para não comer lixo. É só isso que eles estão dentro da gaiola. É um trabalho absurdo antes, até chegar na feira. Então, é muito bom esse tipo de espaço e de abertura pra gente. Todo tipo de lugar que a gente puder falar, que a gente puder educar também sobre a adoção responsável, a gente tá querendo ir. Muito provavelmente na descrição deve ter o Apoia-se, os trem tudo, para poder ajudar vocês. Muito obrigada. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, curso, videólogo, se vocês precisarem que a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.